pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Nossos Pesquisadores. E hoje a nossa conversa é com o pós-doutorando André Schutzer de Godoy, do Instituto de Física de São Carlos. André, como surgiu o seu interesse pela área? Obrigado, Viviane, pelo convite. Surgiu um pouco, como posso dizer, na verdade, hoje eu trabalho com biologia estrutural e durante a minha graduação eu não conhecia a área, não tinha nenhum conhecimento. Eu comecei 2 iniciações científicas há pouco tempo, não acabou me chamando a atenção. E eu vi um cartaz, quando eu estava na UFSCar ainda, que era de uma pessoa que hoje é uma grande amiga minha, que era uma aluna de doutorado aqui do Instituto. Ela estava buscando alunos de iniciação. Eu pesquisei um pouco sobre o que se tratava, a área de biologia estrutural. Não era algo comum na UFSCar. E acabei vindo conhecer o que era o Instituto. Acho que eu sempre tive interesse na área de tecnologia. Apesar de eu estar na biologia, eu sempre gostei de exatas. E principalmente parte de tecnologia, de radiação. Então me chamou a atenção muito rápido. Eu fiquei, então, fiz iniciação por 2 anos nessa área. Sempre tentei me aprofundar ao máximo possível e continuei até hoje fazendo a mesma coisa. O que seria biologia estrutural? Então, a biologia estrutural é um ramo, né, digamos, que é uma mistura entre física e biologia, né, que a gente usa técnicas físicas, principalmente técnicas relacionadas ao raio-x, ao espalhamento de raio-x pelas amostras, para tentar descobrir quais são as estruturas das coisas. Nos casos que no caso da biologia, a gente tenta talvez as moléculas mais interessantes que existem, que são proteínas, né? Todo mundo conhece a fita dupla de DNA, já viu, né, um modelo, uma estrutura em algum livro, mas não sei se todo mundo já se perguntou como é que nós sabemos que aquilo tem aquele formato e forma essa hélice. A biologia estrutural é a técnica que é importante para determinar esses formatos dessas moléculas que são muito pequenas. Tem aí vários frações de um fio de cabelo aí de tamanho. E esse é o objetivo, né, da técnica. E você estudou na UFSCar? Isso. Você fez sua graduação lá. Uhum. Você estudou biologia? Biologia. Era bacharel, licenciatura? Era licenciatura. Licenciatura? É. E quando você ingressou no curso? 2007. Você fez as 2 iniciações lá? Não, na verdade foram apenas... eu conheci os laboratórios, não fiz nenhuma iniciação formal. Eu conheci um laboratório por um tempo, não me interessei da biologia. Eu sabia que eu queria algo relacionado à biologia molecular, mas não tinha certeza do que. Conheci um outro laboratório também por alguns dias, também não me interessei. E acabei vindo parar aqui. E aí fiquei até hoje. Então, durante a sua permanência na UFSCar, você já veio para a USP? Exatamente. Eu estudava lá, mas fazia iniciação aqui. Então, eu ficava indo e vindo todo o tempo. Você fez iniciação em quê? A iniciação, ela foi com um professor aqui chamado Igor, que trabalha no Instituto. E ela tinha como objetivo encontrar moléculas que se ligassem a um determinado receptor nuclear. Então, o que isso significa? O receptor nuclear é uma molécula muito importante do corpo. Ele está envolvido no controle de funções no nosso corpo. Por exemplo, inflamação, depósito de lipídios, a homeostase em geral, né? E existem moléculas que ativam ou bloqueiam essas funções. O objetivo era encontrar, então, essas moléculas. Nós usávamos, então, a biologia estrutural para tentar obter esses receptores com algumas moléculas que pareciam que tinham alguma atividade e tentar, então, entender como que isso acontecia e como que elas tinham as funções e
exerciam as funções fisiológicas que elas tinham. Então foi nessa época que você migrou da UFSCar para a USP? Pode-se dizer que sim, Eu ainda fazia graduação na UFSCar, terminei minha graduação na UFSCar, em Biologia, né? Mas vinha muito mais para cá do que para lá, né? Acabava passando um tempo grande aqui. Aí você veio fazer doutorado aqui na USP? Aí em 2009, em 2010 eu prestei a prova e em 2011 eu comecei o doutorado direto. E qual que é a vantagem de fazer doutorado direto? Eu acho que quando você já tem um tempo na área, a vantagem principal acaba sendo o tempo. Não sei se é para todo mundo, né? Acho que às vezes pode ser um pouco chocante, porque, querendo ou não, passa rápido o tempo e é bastante coisa. Então, às vezes, se você nunca fez iniciação ou tá mudando de área, não sei se talvez é a melhor escolha para todo mundo. Mas, para mim, eu achei que foi uma ótima escolha. Eu já tinha uma certa experiência na área de biologia estrutural. Eu acabei mudando o tema completamente para trabalhar no doutorado. Mas eu já estava familiarizado com as técnicas, então não foi uma transição tão abrupta quanto se eu tivesse mudado completamente de área. E o que você estudou no doutorado? No doutorado, eu continuei com o professor Igor. Naquela época, que era 2010, o Brasil investia muito na tecnologia do processamento de biomassa de segunda geração. O que isso significa, né? O Brasil ele é o produtor número 1 mundial de etanol, certo? O etanol a gente consome no dia a dia, a gente chama de primeira geração. É o etanol que ele é feito a partir do extrato da cana-de-açúcar, né? Mas isso é uma parte pequena da massa da cana-de-açúcar. Então, quando você extrai aquele suco, aquele caldo da cana-de-açúcar, você fermenta esse material e ele se torna o etanol que a gente consome. E todo o resto da cana-de-açúcar, que é o caule, enfim, as fibras, vira basicamente lixo. Mas ele existe potencial para se tornar combustível, assim como o etanol, assim como o bagaço, assim como o caldo da cana. Mas é um pouco mais complicado do que o caldo, porque o caldo basicamente é glicose, né, uma molécula bem simples. Já o bagaço, ela é formado de celulose. O bagaço ele é formado por celulose. E esse material ele tem difícil acesso para processamento, né? Ele é muito ele é cristalino, como a gente pode pensar. Ele é extremamente ramificado, extremamente heterogêneo. Então, processar não é uma coisa tão simples. E naquela época, 2010, o Brasil investiu muito forte nessa tecnologia, que a gente chama de etanol de segunda geração. Utilizar, então, fontes alternativas de glicose para produzir, então, etanol. Esse era o intuito, então, do projeto, que estava vinculado a vários outros projetos e a um temático, que era, então, obter enzimas capazes de degradar esse material e produzir, então, esse etanol de segunda geração e tentar aumentar a competitividade desse produto no mercado. Uau! Então, essas enzimas tinham qual a intenção de serem estudadas? Então, a intenção era usar... Você tinha um material que era extremamente complexo, que é a celulose, né? Você pensa, as plantas elas não têm nenhum mecanismo de defesa. Como são, por exemplo, nós que temos nosso sistema imune, ou, enfim, podemos tirar a mão do fogo quando está queimando. A planta ela está parada e não tem sistema imune, né? Então, o único mecanismo de defesa que a planta tem, e ela evoluiu isso por milhões e milhões de anos, foi fortalecer uma proteção física, uma barreira física, que é o caule, que é as cascas e que é a complexidade que é. Tudo isso impede a planta de ser devorada aí por micro-organismos e sobreviver às intempéries, né? Então são milhões e milhões de anos de evolução que a gente tenta combater, né? Com enzimas
que não são feitas para isso. Nós temos enzimas com funções limitadas, mas o próprio acesso dessa enzima a esse material é complicado. Uma vez ela encontra uma variedade grande de fibras, e então o trabalho basicamente era usar a biologia estrutural para tentar melhorar essas enzimas e tornar elas mais eficientes na degradação desse material, da celulose. E o pós-doc tem a mesma finalidade? No pós-doc, eu mudei de novo o tema e continuei em biologia estrutural, né? Eu terminei meu doutorado, então, foi em 2016. Foi bem na época, você deve se lembrar, do Zika, né? Então, quando a gente estava, o Brasil inteiro e mais tarde o mundo, teve uma grande epidemia do vírus Zika, né? Nessa época, então, teve, enfim, vários apelos internacionais para pessoas pesquisarem sobre esse tema, né? Com todos, entender como funciona a biologia do vírus e possivelmente desenvolver medicamentos que possam amenizar os sintomas ou combater a infecção do vírus. Nessa mesma época, o professor Glaucio estava retornando do CNPq, ele foi ex-diretor estava como diretor do CNPq morando em Brasília, e havia retornado. Eu acabei conversando com ele, ele tinha interesse em trabalhar nessa área, eu também, e nós então começamos esse projeto visando esse tema. Então, o intuito é um pouco similar no sentido, nós ainda utilizamos biologia estrutural, e agora nós queremos então desvendar como são as proteínas desse vírus e que moléculas podem ligar no vírus. Porque como funciona um fármaco, né? Qualquer molécula que você ingere. Geralmente, para doenças infecciosas, principalmente, se trata de uma molécula que ela não vai se ligar na pessoa, né? E vai se ligar especificamente em alguma proteína, por exemplo, uma polimerase, que o vírus ou o agente infeccioso, o patógeno, possui. É um trabalho árduo, né? Porque você tem que ver quais são as diferenças, conhecer moléculas que são similares entre o humano, entre o receptor, né? E entre o patógeno. E conhecendo isso, a gente consegue encontrar moléculas que são extremamente específicas para bloquear as funções que são fundamentais para o vírus se reproduzir e manter a infecção, né? Obviamente não é um processo simples, ele é extremamente complexo, tanto do científico quanto quando envolve humanos, é ainda mais difícil ainda de você testar suas ideias, né? Obviamente com ótimos motivos para isso, né? Mas não é que nem no cana-de-açúcar que a gente pega o bagaço e joga a nossa ideia em cima, e se não der certo, tudo bem. Não funciona assim com humanos, obviamente. A gente tem comitês de éticas, testes clínicos que precisam ser realizados. Então é um processo um pouco mais longo, um pouco mais demorado. Mas nós estamos no nível de ciência, de base, então nosso intuito é dar as bases para as pessoas. E que etapa que está o seu projeto? Quando a gente chegou não havia nada, né, nessa área de vírus. O professor Glaucio já trabalhava com outros patógenos, como, por exemplo, o causador da doença de Chagas, os plasmódios que causam malária, mas nunca havia trabalhado com vírus especificamente. Nós, então, iniciamos a área, não tínhamos... Sabíamos fazer uma coisa, que era a biologia estrutural, mas isso só não basta, né? Nós também precisamos de testes para testar nossas hipóteses, fazer ensaios, que quando a gente acha uma molécula, às vezes a gente precisava estabelecer um ensaio que mostrasse que ela inibe ou não uma função. Então nós começamos do zero mesmo. Então rapidamente a gente fez nós conseguimos obter uma estrutura que
deu uma chance para a gente competir na área, né, que foi justamente a polimerase do vírus Zika. Foi acho algo muito interessante de se fazer no Brasil, né, pois afinal o mundo inteiro naquela época olhou para esse vírus e a gente conseguiu entrar na competição. Hoje, isso fazem 3 anos, né, nós conseguimos estabelecer um laboratório que está preparado para lidar com essa situação de ir trabalhar nessa área. Nós temos ensaios em células que conseguem detectar a função já em célula de mamífero, se o vírus, se a molécula tem alguma atividade antiviral ou não. Nós resolvemos algumas estruturas do vírus, algumas em complexo, com moléculas que a gente acredita que possam ter potencial inibidor. Então, acho que a gente evoluiu bastante nos últimos 3 anos. Né? Acho que hoje o laboratório está pronto para receber mais gente e continuar essa área e ser competitivo. Né? E acredito que, ao meu ver, foi super bem, considerando que a gente saiu do zero. Então, eu diria que está indo muito bem. E tem muita coisa para ser feita. Tem bastante coisa. Não para, né? Vírus, a gente está vendo coronavírus. Ano passado teve febre amarela, chikungunya está sempre tendo. Então, vírus, eles não param. A tendência é piorar e ter mais e mais pandemias, né? Afinal, mudou muito os padrões, a população mundial aumentou muito, os padrões de viagem são completamente diferentes do que era há 2 décadas atrás, né? A gente viaja bastante para lugares, a gente está muito mais internacionalizado e tudo isso facilita muito o tráfego de vírus, infelizmente, de país para país. O vírus chega e encontra uma população que é naive, né? Que não tem nenhuma resistência àquele vírus desconhecido e o vírus espalha, né? Então, é um laboratório interessante, é uma área interessante de se trabalhar. Está cada vez se expandindo mais, né? Cada vez. Biologia estrutural hoje é um tema muito recorrente. A técnica que a gente usa é a difração de raio-x. E o principal instrumento que nós temos para fazer esse tipo de análise são os síncrotons, né? Que são aqueles aceleradores de partículas, as pessoas chamam. E o Brasil, muita gente deve ter visto, está construindo um dos maiores do mundo, se não o maior, que é o Sirius, que deve inaugurar provavelmente em algum momento esse ano, ou no máximo acredito ano que vem, lá em Campinas. Então é uma obra-prima da ciência e da engenharia brasileira, e dá bastante orgulho de trabalhar nessa área e a gente está bastante feliz. Biologia estrutural depende muito de síncrotons, a gente usa muito. André, agora mudando um pouquinho de assunto, você estudou no exterior. Eu fiquei um tempo na Inglaterra, sim. E conte um pouquinho dessa experiência. Eu acho que foi uma experiência interessante. Lá existe uma facilidade muito grande em se obter material ou mesmo projetos ou mesmo ideias. De certa forma, é um pouco mais fácil de você conseguir que essas coisas andem, né? Aqui a gente passa um tempo grande escrevendo projetos muito longos, que às vezes são reprovados em poucos minutos por análise de pares, enfim. Então a gente gasta muito tempo fazendo burocracia. A gente também, acho que os pesquisadores têm... Tradicionalmente, nós não interagimos tanto com grupos de áreas que não são a nossa, como, por exemplo, onde eu trabalhava eram 2 institutos muito grandes, um de química, um de biologia. Havia pessoas que trabalhavam com desenvolvimento de programas de computador, havia pessoas que trabalhavam com plantas na biologia, que plantavam plantas e mediam o tamanho das folhas e testavam compostos, como afetavam isso. E todas essas pessoas, que eram quase 3.000, se reuniam semanalmente para reuniões de grupo imensas,
pessoas apresentavam os projetos, os desenvolvimentos e todo mundo dava sugestões, né? Nem sempre sugestões boas, mas você acabava recebendo sugestões que você não teria de pessoas da sua área, né? Um cara, às vezes, que tem uma ideia do computador, ele pode chegar, olha, a gente podia fazer isso que você faz com um programa simples, né? E para analisar esses dados e tirar outras estatísticas, enfim. Acho que os grupos aqui são mais separados. Tradicionalmente, um grupo interage muito com quem trabalha com a mesma coisa que ele. Então, acho que essa é a principal diferença. Mas nós não estamos para trás em competência. Alunos aqui são extremamente competentes. Os professores têm projetos ótimos. Financiamento no estado de São Paulo a gente consegue bastante coisa com a FAPESP. Em outros estados eles têm mais dificuldade, mas muita gente ainda faz coisa muito legal com a verba que tem e com a capacidade, com a pesquisa que pode fazer. Então eu acho que a gente não está atrás em pessoal, a gente está atrás talvez em quantidade de pessoas e em acesso a material e a outras coisas. André, seguir carreira acadêmica auxilia no seu desenvolvimento profissional? Eu acho que na minha área, quando você quer se especializar em biologia estrutural, se espera que você tenha pós-doc. Então, acho que é o mínimo do aceitável é um doutorado ou um pós-doc. Então, não tem muito o que fazer. Eu acho que você, no caso da área que eu resolvi seguir, esse é o mínimo do mínimo, né? Porque é uma área complexa, querendo ou não competitiva, e muito específica, né? Então acaba não tendo tantas oportunidades no Brasil. Hoje existe muito pouco lugar para você fazer isso fora da academia, né? Fora das universidades. Mas no mundo existem muitas farmacêuticas que tradicionalmente contratam pessoas nessa expertise. Geralmente da academia e geralmente com certa formação. E o que é fundamental para um cientista? Eu acho que um cientista, ele é uma pessoa que tem curiosidade, principalmente. Isso é muito motivador, isso aí é talvez o mecanismo. É uma pessoa que, mesmo que ele aprenda a fazer algo, ele se pergunte o porquê que é desse jeito. Então, acho que isso é fundamental. Eu acho que o cientista, em algum ponto da carreira, ele tem que ter objetividade e olhar as coisas com um olhar crítico sempre, tudo, até mesmo o que é feito por outros cientistas. E acho que ele tem que receber críticas bem. Não necessariamente precisa concordar com as críticas, mas entender que ele está num mundo em que ser criticado e criticar é que faz a ciência ir para frente, né? E às vezes isso não acontece. Às vezes acho que a pessoa tem a certeza e tem um ego e ela não aceita uma opinião fora daquela. Isso acaba muitas vezes, na maioria, atrapalhando e desmotivando outras pessoas a fazer ciência e atrapalhando o próprio desenvolvimento do conhecimento. E quais os desafios de fazer ciência hoje em dia? Eu acho que no Brasil é uma fase um pouco complicada. Tem várias agências de fomento que estão diminuindo o financiamento. Ao mesmo tempo, a gente tem um crescente, né, de pessoas que fizeram pós-graduação e estão agora procurando, na verdade, o que fazer. A gente já viu que existe muita gente com doutorado procurando o que fazer e trabalhando com algo que não tem a ver com o doutorado que ela fez, né? E, querendo ou não, em algum momento se decidiu investir nessa pessoa. Muita gente indo para fora, muito brasileiro que é extremamente talentoso, desde alunos de pós-doutorado até professores e pesquisadores buscando oportunidades lá fora, né? É uma grande evasão de pessoas. Eu acho que hoje a dificuldade é manter o financiamento da sua área de pesquisa, convencer as pessoas de que isso é importante.
E acredito que esse é o principal problema. Você fica um pouco sem rumo quando você chega num pós-doc e aguardando algo acontecer que você não sabe o que é, né? E no futuro, o que vem por aí? Essa é uma pergunta difícil, né? Acho que a gente tenta ser otimista, acha que vai conseguir manter a linha de pesquisa, mas não sei dizer. É muito subjetivo, talvez seja a palavra, assim. Muitas coisas podem acontecer pro bem e pro mal ainda, né? Mas a gente torce para que as pessoas se conscientizem, que pessoas divulguem ciência como vocês fazem, para todo mundo entender que isso é importante e que não é só formação, não é só curiosidade, isso tem um efeito direto na sociedade, né? E não fazer também tem um efeito negativo muito grave, né? A gente investe pouco em ciência no Brasil tradicionalmente, né? Se você pega países que cresceram, nenhum país cresceu socialmente sem investir em ciência e tecnologia até hoje, né? Então você vê a Coreia do Sul, a China, eles investem, a Coreia chega a investir 5, 6% do PIB em ciência, né? A China investe uma quantidade absurda de dinheiro, países da Europa investem 2, 3% do seu PIB em dinheiro, que é um PIB imenso, e o Brasil dificilmente quer investir 1%, isso em alguns estados, outros muito menos do que isso, né? Então o Brasil não acha que isso é algo importante hoje em dia, mas a gente nunca viu acontecer o contrário, nunca viu um país se desenvolver tendo investido em outra coisa que não em ciência, tecnologia, educação, e é muito importante fazer isso e conscientizar as pessoas disso. André, para terminar, quem quiser saber mais sobre o assunto, o que pode fazer? Quem quiser saber mais sobre biologia estrutural, sobre o que é feito nessa parte de descoberta de fármacos, nós temos um projeto grande que é chamado CIBFAR. Se você buscar CIBFAR no Google, você vai encontrar mais informações. O laboratório ele fica aqui na USP e ele tem outros centros, inclusive no CDCC, e outros centros em outras universidades do estado de São Paulo. Vale muito a pena ver o que o pessoal faz lá. Eu acho que todo mundo deveria conhecer o Sirius, né? Então, o Sirius, ele é o acelerador de partículas que foi construído em Campinas. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho excelente de divulgação. Eles têm Instagram, eles colocam vídeos no YouTube. Então, a parte de divulgação científica está muito bacana, tem bastante informação lá. Quem quiser saber mais sobre o Sirius, acho que vale a pena dar uma olhada, o que é feito. Inclusive, às vezes, se você está numa escola próxima, você consegue até agendar uma visita em alguns dias do ano e conhecer mesmo o laboratório, muito legal, mesmo para ensino fundamental, ensino médio. E eu acho que é isso, quem quiser. Obrigada, André, pela entrevista. Obrigado, você. O programa de hoje fica por aqui. Sou Viviane Marque e até a próxima.